Basicamente, quando recebi o correio Basicamente, quando deste recebi um congresso, correio a primeira pergunta que me veio foi desse congresso, Madrid, bueno. a primeira pergunta que veio na minha cabeça, A que segunda bom. foi que posso passar para meu amigo de A segunda Facility, foi, porque eu sou puramente que real posso estate. passar pelo meio de Facility. Vocês são Puramente heróis, estate. porque eu não conheço Vocês são nenhum os amigo heróis. de Facilities que recebe Eu não conheço correio nenhum dizendo, amigo "Mira, de Facility o ar-condicionado que está recebe um melhor, correio. Olha, minha cocheira é muito bem o ar-condicionado está localizada no bom, edifício, o ascensor está o muito meu estacionamento está bem localizado no edifício, o trabalho está muito rápido o acesso, creio que nunca e o trabalho está muito bem. perceberam isso, são só muitos Eu acho que vocês nunca, mais problemas. E o processo muitos de comunicação problemas, e negociação é importante e o processo de comunicação é importante creio que nesse trabalho. eu estava em Detroit, Eu acho que 3 horas de vuelo, vi eu estava em Detroit, 12 horas de voo. eu creio que eu vi 27 vezes a palavra cultura. Se eu não dormi muito, E uma vez cultura, 7 vezes a palavra e cultura. também algumas vezes comunicação. Culture que acertei, estou e algumas vezes comunicação. diretamente ao ponto que vai interessar a todos de Estou indo diretamente ao ponto que vai interessar a todos. o processo de negociação. Facilities. O processo de O processo de de negociação comunicação que nós tentamos é um processo de comunicação que a nossa que a gente posição tenta seja melhor ou que nós podemos que a nossa posição se melhora, que nós podemos conhecer outra pessoa que estamos, que a gente tem alguma coisa em comum. É muito difícil, algumas teorias que eu não vou falar algumas práticas, vocês vão querer trabalhar em real estate, eu vou ter que trabalhar em facilities. que se você quer trabalhar, Muito facilities. Mas vou falar um pouco mais da realmente não me encanta muito isso. Eu vou falar um pouco mais da comunicação em cada país. O processo de comunicação é muito simples. Há um código, tem um significado, para um receptor. que um transmissor vai passar esse código. Um exemplo. Quando a gente começa a negociar ou falar, começamos algum dia para nossa mulher, nossa esposa, começa um processo de negociação. Sabe que um dia será um pouco melhor ou pior. Os períodos do mês não vai ser bons dias. Fica na sua casa, não há negociação nesse sentido. Muito mais esse processo de comunicação é bastante diferente dependendo da língua. O código que a gente está falando. Buenos dias, buongiorno, bonjour, raios gozaimasu. Os mesmos códigos são códigos diferentes. Cada um tem um significado. Eu, sempre que estou negociando com algum dono, fazer uma aquisição, uma consulta, uma renovação, atento para o código que eu estou negociando, na língua que eu estou negociando. E, obviamente, tem alguns problemas. Espanhol, castelhano, é o mesmo. Espanha, mas tem palavras diferentes, como no nosso caso no português. O português de Portugal não é o mesmo que o português de Brasil, que não é o mesmo português de Angola, que você fala no Chile, que você fala na Argentina, Venezuela, muitas vezes da Espanha. Tem esse problema de comunicação. Tem que se compreender o processo de linguagem, o significado correto e como está negociando ou comunicando. Por isso que eu estou falando espanhol. Estou tentando me comunicar com vocês numa língua que vocês entendem. Se você vai falar inglês, isso é possível. Por quê? Sabe? Melhor que nice. que o Dutch. Creio que é mais simples. Inglês é melhor que em alemão. Inglês é a língua que todos tentamos compreender. O problema é que quando a gente fala inglês muito rápido, principalmente os latinos, os nativos da língua inglesa, há uma reclamação muito grande dos latinos, das pessoas que tentam compreender inglês. Eu falo inglês. Os ingleses falam muito rápido. Então a gente tem que, quando eu vou para Detroit, ou vou falar com algum americano, olha, tempo. Fala um pouco mais rápido, um pouco mais lento.
Você fala muito rápido. Por mais que a gente tenta, quando a gente fala muito rápido, o problema é americano. Uma gíria em português. Eu não sei como eu falei isso em espanhol. São expressões que só tem sentido aí, dentro daquela cultura. Ou algumas que os americanos fazem muito bem, pegar uma frase, 4 letras, como ASAP. As impossible. Tem muito mais. Cada companhia tem seus acrônimos. São muitas coisas que a gente tem que pensar nesse momento. A gente falar com alguém. Como no caso do espanhol. Há diferentes modos de falar, falando por telefone. Diga-me, em Argentina, olá, alô, bueno, alô, pronto. No Brasil, alô, é o mesmo significado, mas com códigos diferentes. Se você vai falar com alguém, compreender um pouco o que está tentando falar. Também tem palavras, tem significado muito diferente, que vai correr alguma coisa, em alguns países, um pouco mais sexual. É bom, mas não se pode falar ainda. Então tem que ter cuidado com isso. Em português se diz que vai dar uma ligadinha, vai ligar para alguém. Dar uma ligadinha. Ligar em alguns países de Latinoamérica não é bom também. Tem que ter muito cuidado com isso. Dar uma ligadinha não soa bem. Na Argentina, gomas é bueno. Na Argentina, goma em alguns países como Colômbia é para quando tem algum erro que tem que ter a goma, tem que apagar. Em Colômbia, por exemplo, é diferente. Tem algum erro, tem alguma coisa. Tem que tomar muito cuidado com a goma. Outra coisa muito importante que outra coisa muito importante causa muito problema quando há conference call. Que causa muitos problemas quando a gente tem que falar por telefone. A gente fala como os brasileiros, a gente fala como os italianos. Falamos muito rápido. Se ela está nervosa, se está boa nesse momento. Por sua forma. Por os gestos do seu corpo. O corpo fala junto com... E às vezes fala melhor do que a boca. Então, quando a gente faz uma conferência, a gente expressa muitas as ideias pelo corpo. Algumas vezes é melhor para nós. Os e-mails. Algumas vezes é para melhor para nós mandar um correio do que ligar, do que falar por telefone. Eu prefiro porque eu vou compreender melhor, porque muitas vezes é mais simples do que falar por telefone. No caso do telefone, as pessoas não gostam muito de falar por telefone, porque não tem a segurança necessária para se situar, para negociar com alguém, tem que comunicar com alguém, fala uma língua diferente da sua. Muitas vezes, tento fazer o melhor possível, em uma coisa mais formal. Envio um correio, para que fique registrada essa informação e você possa analisar de uma outra forma. Olha só, aqui em Sudamérica, eu vou falar de alguns países. Vou começar falando do Brasil, porque é um país que tem o maior PIB aqui, que chama, né? Produto Interno Bruto. GDP. A população, 49% fala português. Quem é de língua espanhola, não é o mesmo. Português e espanhol não é o mesmo. A gente se entende, mas não é o mesmo, não é a mesma coisa. No Brasil, ou você fala português, ou portunhol, que a gente costuma falar, que é uma mistura de português com espanhol, ou inglês. Brasil. O Brasil mesmo tem uma cultura muito diferente dos outros países. Porque tem espanhóis, italianos, japoneses, poloneses, alemães. É um caldeirão cultural. Tem muitas culturas que formam o Brasil. Nós fomos colonizados por portugueses. Então, muitas vezes
Então, muitas vezes dizem que o brasileiro é um latino, o hispânico não. Não, não. É uma coisa que para um brasileiro não é igual. Não chama a gente de hispânico. A família é muito importante. Quase todas as famílias da América Latina, é muito importante a família. Em alguns países, como o Brasil, mais importante que o trabalho. Então, é o que a gente vê em primeiro lugar. Pelo americano, é ao contrário. Primeiro é o trabalho e depois a família. Nós, brasileiros, gostamos muito da festa. Gostamos muito de carnaval, comida. Trabalhamos muito, temos muitos negócios que são feitos no almoço, na janta, no café da manhã. Muitos negócios são feitos nesse momento. Mas o Brasil, uma coisa que eu sempre falo para os americanos, não vai diretamente ao ponto. Olha, tem que falar sobre a família. Você tem sucesso com o brasileiro? O assunto do futebol é ótimo. Você vai ter muito sucesso. Gostamos muito de futebol. Discutir qualquer coisa, tem futebol envolvido. Porque não vai diretamente ao ponto. E como eu falei antes, falamos muito com a mão, porque a gente tem descendência italiana. Quase todas as famílias são italianas. Eu sou descendente italiano. 2 famílias italianas, então faz essa mistura. Negociar por correio, por conference call, não gosta muito. É melhor face to face, ou cara a cara. Vai ter muitas negociações cara a cara. Um processo um pouco lento, que necessita de muito tempo e paciência. Como eu falei para nós, o relacionamento é mais importante que a negociação. Às vezes tem uma negociação muito boa, tudo, mas a relação não é muito... Não é esse relacionamento muito intrínseco. De ter mais amigos do que parceiros comerciais. É um pouco diferente. O brasileiro tem muito com um valor muito alto, depois vai baixando. Mais ou menos como os árabes costumam fazer. Eu fiz algumas locações, alguns contratos. Começou com R$60 o metro quadrado e assinamos com 20. A negociação é muito larga. Também tem que entender que isso é normal. A gente não está fazendo nenhuma coisa não ética, mas segura nesse sentido, de fazer umas transações. Os argentinos, me gustam muito os argentinos, são muito formais, tem essa coisa também da família, bastante perto da família, gostam muito de conversar sobre política, economia, futebol. Também tem um problema quando a gente fala de futebol. Maradona, Pelé, quem é melhor? Que é uma discussão que não se acaba nunca. Se é ou não, quem é o melhor? É uma coisa que a gente gosta muito de fazer com os argentinos. A negociação tem muito da parte social, como o caso de Brasil. O caso de Colômbia, praticamente o mesmo. Mas não se pode falar muita besteira. Se pode falar coisa muito emocional. Tem que mostrar uma seriedade. É uma outra cultura. Ele gosta muito de presentes, pequenos presentes, nada que ele gosta muito de presentes. Alguma coisa, não precisa ser alguma coisa muito alta. Um presentinho já tem alguma coisa do seu país. Funciona muito bem com os colombianos. São pessoas que também têm muita atenção com a família. É muito fácil fazer negociação com eles. São lentos como a gente. Eu acho que o único país que faz negociação rapidamente é os chilenos. Eles são muito rápidos do que os brasileiros, do que os argentinos, porque não tem muita burocracia no Chile, então as coisas são muito rápidas. No caso da Venezuela, é um país muito difícil fazer negócio.
muito complicada, a burocracia, o dólar oficial. Eu sempre resumo em uma palavra o que é a Venezuela. Um país que dá medo. É muito complicado fazer qualquer tipo de negociação na Venezuela. Fora a negociação não está explícito o que está falando. Por trás de tudo isso tem coisas. Como que a gente vai fazer tudo isso? Eles são muito casualistas. Isso causa um problema. Quando a gente fala alguma coisa, não pode misturar muito política nas negociações. Eles são muito nacionalistas. De aluguéis, por exemplo. Se sente como que fora deles. 2 horas e 40 de negociação, falando de Chaves. E 10 minutos de negociação. Porque quando começa a falar de política, você fala de Chaves, aí quem gosta muito e quem não gosta nada, e são 2 horas falando sobre isso. El comandante. No caso do Peru, são pessoas que estão muito ligadas à parte de status, que te fala de não sei o quê. São pessoas que fazem negociação muito lenta. Não gosta quando tu tenta pressurar ou algo assim. Não gosta quando você tenta acelerar a negociação. São pessoas meticulosas, que gostam de analisar tudo. E tem uma coisa muito interessante por parte deles, contato humano. Quando você vai cumprimentar uma mulher, ou contato visual. No Brasil, não tem problema nenhum. A gente gosta muito. Quando você faz isso com uma pessoa, tem que ter muito cuidado, muito respeito. Não é como nos outros países. Eles são mais reservados. E agora Chile. Os chilenos são muito bons negociadores, mas não são como os brasileiros, que faz um valor mais alto para colocar mais baixo. Esse é um valor e vai continuar com o mesmo valor. Vai reduzir muito pouco. Tem uma margem muito curta. Eles são muito passionais quando falam. Então falam com muita paixão. Estão sempre brigando com os assuntos. Falam de forma muito passional. Os chilenos. É como eles falam. É uma coisa muito interessante no caso de Chile, quando uma mulher entra. Tem uma coisa muito interessante quando uma mulher entra na sala. Todos levantam. É uma coisa que eu nunca tinha visto em outros países. Então é bem diferente essa coisa com a mulher. Eu acho que são 6 países mais importantes. Pode ter essa apresentação, porque tem informações que são importantes ter perto, anotações que eu fiz ao longo desses anos. Muito obrigado.